Gente querida, meu irmão e minha irmã, amados de Deus, alcançados pelas misericórdias infinitas do soberano de toda a terra, do Senhor do universo e Criador de todas as coisas, você é muito bem-vindo à nossa corrente de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e peço a Deus que nessa hora, através de seu Espírito Santo, você possa ser visitado e onde quer que você esteja, você possa sentir a presença doce desse Espírito Santo maravilhoso, Espírito de Deus, que transborde em você uma alegria imensa e um gozo e traga a você esperança nova. Amém? Deus não desiste de você. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, pois o amor de Deus é eterno. Que o Espírito Santo ministre profundamente aos seus corações amados do Senhor. Deus deseja que você o busque com sinceridade e reconheça o senhorio dele sobre a sua vida. Os sãos não precisam de médico, mas nós precisamos do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra para você. Certamente você será visitado pela doce presença do Espírito Santo. Ao final desta palavra, nós iremos fazer um grande clamor a Deus, uma oração poderosa que vai quebrar cadeias e restaurar vidas para a glória de Deus. Amém? Mas antes de trazer essa palavra, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado pelo YouTube sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal, tá bem? A oração da noite tem como objetivo unir muitos corações diante do Pai Celestial e fazer com que as nossas orações alcancem muitas vidas. Milagres estão acontecendo em nosso meio, para a glória de Deus. Vidas têm sido transformadas pelo poder do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Lucas, logo no início do seu evangelho, nos afirma que a fé cristã não tem como fundamento histórias da carochinha, fábulas ou contos populares. Não, de jeito nenhum. Ela se baseia em eventos historicamente comprovados. Em Lucas 9, versículo 28 ao 36, aconteceu algo que abalou as estruturas, sobretudo de Pedro, João e Tiago. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus. A transfiguração foi algo tão significativo e impactante porque ela respondeu a um questionamento tão antigo quanto a própria vida. A vida após a morte. No verso 30 é dito que Moisés e Elias surgiram e começaram a conversar com Jesus. Interessante notar que Moisés morreu. Deuteronômio 34 relata isso. Em contrapartida, as Sagradas Escrituras nos dizem que Elias foi arrebatado. O segundo livro de Reis nos apresenta essa história. Este é um tema que tem sido abordado ao longo da história humana, e na tentativa de apresentar respostas para essa questão, muitos se dedicam profundamente ao trabalho intelectual. O ateísmo nega que existe um Deus criador e, portanto, nega que há a continuidade da existência após a morte. O gnosticismo, por sua vez, embora necessariamente não negue a continuidade da existência após a morte, defende a ideia de que é impossível fazer afirmações a esse respeito. A filosofia, bem como outras religiões, também fazem afirmações acerca de uma continuidade existencial após a morte física. Porém, o que temos na transfiguração não é fruto de uma especulação, é uma revelação. É uma expressão da misericórdia e bondade divina diante da angústia humana. O Senhor é digno de confiança. Se Ele falou da eternidade da alma, podemos crer. Em Lucas 20, os saduceus, os quais diziam que não havia ressurreição, fazem uma pergunta para Jesus. Entre outras coisas, Jesus lhes disse: e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Não obstante ter falado sobre esse assunto e sobre a sua missão aos seus apóstolos, Jesus é tão bom para conosco, que Ele quis que seus discípulos não tivessem nenhuma dúvida a esse respeito. Pois além de falar sobre a continuidade da vida após a morte, Jesus mostrou essa continuidade no evento da transfiguração. Existe uma continuidade gloriosa. Moisés e Elias apareceram glorificados. Muitas descrições da vida após a morte tornam-se algo desfigurado, algo muito indesejável e do qual muitos têm verdadeiro pavor. Mas o que os discípulos testemunharam foi a realidade. O que nos separa é uma continuidade gloriosa. 1 João 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em Colossenses 3, versículo 4, lemos: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em Filipenses 1, 23, nos diz assim: ora, de um e de outro lado estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A transfiguração é a prova de que Jesus Cristo é tudo o que ele sempre disse ser. Em João 5, versículo 18 está escrito: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus sempre disse ser o Filho de Deus, sempre se referiu a Deus como seu Pai Celeste, e na transfiguração os discípulos ouviram do próprio Deus a seguinte afirmação: esse é o meu Filho, o escolhido, ouçam a ele. Lucas 9, versículo 35. Essas palavras no batismo foram endereçadas a Jesus Cristo. Agora elas são endereçadas aos 3 discípulos para serem testemunhas para toda a Igreja de Deus. E nas palavras do Pai entendemos qual é o propósito dessa revelação. Este é o meu Filho, o escolhido, a ele ouvi. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como filho de Deus, ele é glorioso. O verso 29 diz que suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. E no verso 32, os discípulos viram a glória de Deus. Jesus Cristo também já havia dito ser glorioso. Mateus 19, versículo 28 nos diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus 24:30 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Pedro, João e Tiago contemplaram a sua majestade, a majestade de Jesus Cristo. João 1,14 nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Na segunda epístola de Pedro 1, versículo 16, ele nos disse: porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele está falando aqui do momento da transfiguração de Jesus. João 17, versículo 24 nos diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nossa geração é ávida por sucesso, glória, pelo que há de melhor. Mas não há nada mais glorioso que Cristo. Paulo encontrou a glória de Cristo na estrada de Damasco. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele disse: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É este o sentimento de quem contempla quem Jesus verdadeiramente é. A transfiguração nos ensina que a morte não é o fim e que devemos viver cheios de esperança e expectativa de que o melhor está por vir. A transfiguração nos ensina a adorarmos a Jesus Cristo como eterno Filho de Deus. A transfiguração nos ensina que Jesus é tudo o que ele afirmou ser e que por isso devemos crer em cada palavra dita por ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Ore comigo, amados. Pai Celeste, muito obrigado por nos mostrar a tua glória na pessoa de teu Filho amado, Jesus Cristo. Que a transfiguração não seja apenas um evento isolado no tempo e no espaço, longe da nossa realidade. Claro que não. Os textos nos mostraram com clareza e profundidade o real sentido da transfiguração. O nosso desejo é que a revelação da glória de Jesus, teu Filho amado, alcance os nossos corações todos os dias de nossas vidas. Que possamos contemplar a glória do Logos, do Verbo que se fez carne em toda a sua criação, pois tudo que existe manifesta a glória do nosso Criador, Jesus Cristo. Que aprendamos a viver com os olhos voltados para os céus, mesmo sem tirá-los da terra, e que assim a luz em nossos olhos possa refletir toda a bondade que temos recebido de Ti. E que essa luz ilumine nossos passos e alegre os corações daqueles que ainda não são capazes de contemplar a verdadeira luz que veio ao mundo e que é capaz de iluminar todos os que vivem na escuridão. Que assim seja, em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor nessa hora possa estar alcançando a vida de cada um aqui presente nessa corrente de intercessão, nessa corrente de oração. Que em nome de Jesus o Senhor alcance cada lar.
que o Senhor fale ao coração desse pai e dessa mãe, que muitas vezes, Pai, se encontra aflito e aflita diante de tantos problemas, Pai, diante de uma situação aparentemente impossível de solução. Senhor Deus, mostre a Tua glória, o Teu poder para essa família. Resgata, Pai, os filhos que se afastaram do Senhor. Pai, traz de volta aquela ovelha que se perdeu. Pai, reata, Pai, os casamentos que estão, Pai, praticamente destruídos, Pai, por uma série de problemas. O Senhor tem poder para renovar todas as coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale profundamente ao coração, Pai, desse casal. Que o Senhor traga, Pai, por favor, Deus, luz a esses relacionamentos. Aos relacionamentos de marido e mulher, pelas amizades, Pai, que se romperam por algum problema. Senhor Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, tocar o coração de cada um aqui nessa hora, para que haja em nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo, que assim mesmo se humilhou, Pai, deixando, Pai, o seu posto de Criador de todo o universo, Pai, assumindo a forma de homem. Ele se humilhou, veio morrer por nós quando éramos inimigos dele. Senhor Deus, que esse senso de amor, de urgência pelas almas, alcance os nossos corações, em nome de Jesus. Que possamos olhar para as pessoas com o amor de Cristo. Possamos, Pai, considerar que o Senhor Jesus, que se revelou para aqueles homens daquela maneira gloriosa, é o mesmo, Pai, que morreu na cruz por cada um de nós e que tem se revelado através das Sagradas Escrituras, através, Pai, de uma palavra singela como essa, através, Pai, de sinais que são deixados todos os dias através da nossa vida que a gente às vezes não se dá conta. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa vida, que toque o nosso coração e mexa profundamente com cada um de nós ao ponto, Pai, de a gente começar a olhar para as coisas de uma forma diferente. Por favor, Senhor Deus, que sejamos, Pai, simples, que possamos olhar para a Tua criação com os olhos, Pai, um flerte do olhar do Criador, para que possamos considerar como o Senhor é bom, como o Senhor é Deus amoroso, como o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, e que esse amor invada a nossa vida e nos estimule a amar os outros também da mesma forma. Em nome de Jesus, que seja assim. Que coisa maravilhosa, que momento especial estamos desfrutando aqui, juntos nessa corrente de oração e intercessão. Que Deus continue abençoando ricamente as suas vidas, irmãos queridos, tá? Que você agora, nesse momento, aproveite para compartilhar esse vídeo com alguém importante para você. Faça isso, pois são atos simples como este que fazem toda a diferença no reino de Deus. Não deixe de compartilhar essa palavra também com seus familiares e amigos, tá? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo.